Shalom, shalom, queridos! Vamos para o áudio de número 5 do nosso seminário de Batalha Espiritual Avançado. Eu quero aqui agradecer ao Senhor por mais um dia, para que Ele envie os seus anjos aí para a sua casa, no seu trabalho, onde você se encontra, no seu carro, no seu ônibus, e que coisas grandes venham a acontecer. O Senhor tem algo especial contigo, eu tenho certeza. Ele vai cumprir todas as tuas vontades. Exaltado seja para todos sempre. Amém? Queridos, quando as pessoas procuram médicos por estarem enfermas, os exames não apresentam nenhum diagnóstico, nenhum problema, é porque um espírito de enfermidade está atuando e provocando dores no corpo e vários outros tipos de problemas, né? Se esse povo não encontra solução na medicina, eles podem ser induzidos a buscar ajuda espiritual, né? Ou ir num centro espírita, amém? Ou ir lá tomar uma garrafada, ou ir lá pedir um benzimento. E nós temos que estar muito ligados com isso, muito espertos, porque é justamente a entrada dos espíritos malignos na nossa vida através dessas situações, né? Quem cai nesse engano assina um contrato com o diabo, dando ele o direito de ele entrar e sair da sua vida a hora que ele quiser. Uma brecha enorme, amém? E Satanás, queridos, ele não faz, ele não tem nenhuma ação, ele não faz nada se ele não estiver levando vantagem em alguma coisa, né? Seu objetivo é sempre mandar você pro inferno. O diabo também tem o poder de tentar o cristão a imoralidade sexual, a prática do mal, né? Desagradando a Deus sempre, fazendo com que você peque e afaste dos caminhos do Senhor. Satanás não é onisciente, não conhece todas as coisas, não lê pensamentos. Mas ele tem o poder de lançar setas, né, no nosso campo de batalha, que é a nossa mente. E ele pode lançar palavras para influenciar os pensamentos do homem, afetar a sua fé. E ele sempre coloca dúvidas. Ele coloca dúvidas quanto à existência de Deus, quanto ao sangue de Jesus, se esse Jesus veio mesmo. É esse tipo de coisa que ele joga, né? E o diabo faz algumas pessoas acreditarem que só existe essa vida terrena, que depois da morte tudo vai acabar, né? Outras pessoas acreditam que você vai ter outras vidas, né? Ou vai ter um purgatório, que nem diz os meus irmãos católicos, mas a palavra de Deus nos mostra que essas coisas não existem, né? Diz que é vindo a morte, depois disso o juízo. Não tem purgatório, não tem outra vida, não tem nada. É dado ao homem morrer uma vez, e depois disso o juízo. Amém? Olha, eu estava analisando esse trecho de Hebreus 9:27, né? Como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Tem muitas pessoas que elas não creem na palavra de Deus, elas vão contra. Mesmo vendo demônios sendo expulsos pelo nome de Jesus, mesmo vendo o tanto de curas que acontecem, né? Eu coloquei um vídeo na internet agora há pouco, mostrando algumas coisas da unção de Deus, e religiosos já se levantaram. Eu nunca vi o meu Jesus derrubar ninguém, enquanto na Bíblia tem 54 trechos onde homens caíram diante da glória de Deus, né? Então a religiosidade também atrapalha. Também, queridos, religiosidade, tradição. O objetivo do diabo é pegar cada versículo da Bíblia e virar ele do avesso, né? Distorcendo, iludindo, levando-os, né, à mentira, ao engano. Está aí que nós precisamos ter intimidade com a palavra de Deus, com Deus, né, a verdade que liberta, né, e vivermos, né, por essa, com uma conduta em cima da palavra. Amém? Você pode estar muito certo que enquanto nós vivermos, enquanto nós estivermos nessa guerra espiritual, amém?
ela não vai ter fim. A nossa luta é sempre contra seres espirituais, mas ela não vai ter fim. Ontem eu estava trabalhando aqui no estúdio às 8h30 da noite, com vontade de trabalhar até às 11 mais ou menos, era o meu foco, né? Aconteceram a influência de demônios de um jeito que eles me desanimaram completamente. E eu soube que aquilo veio, né, do inimigo. Mas eu não quis entrar naquela batalha. Eu falei, não, agora eu vou lá arrumar alguma coisa para jantar junto com a minha esposa, com a minha turma, né? Eles vão todos comigo para a cozinha. E falei, vou deixar, né? Aí agora eu voltei cedo, a batalha não está aqui. Amém? Você tem que saber quando é para você enfrentar e pelejar e usar as armas, e saber também quando é hora de você deixar aquilo. Porque é uma maneira inteligente. Satanás veio me atacar quando um não quer, dois não brigam, não é assim? Então eu não estive aqui para ele brigar comigo. Fui orando lá para cima, bloqueei todo o agir dele lá no andar de cima. E fui jantar com a minha família, bem tranquilo. Amém, queridos? Saiba usar a inteligência, tá? Nessas batalhas espirituais. As pessoas às vezes entram em conflitos umas com as outras, né, perdendo seu tempo, né? Acusam umas às outras, culpam, e o diabo vai gerando confusão numa coisa pequena, intriga, rancor, né? E vai usando o seu poder ali para enganar. Ontem eu estava na fila do banco para fazer algum trabalho para a apóstola Neucélia, eu só fui junto. E uma pessoa atrás de mim começou a brigar, porque um senhor quis chegar na frente na fila, um senhor de idade, sabe? Ele começou a se exaltar muito, aquele rapaz, parecia até que estava bêbado e falando alto, mandando o senhor ir lá para trás. Eu segurei o senhor um pouco na minha frente e disse, senhor, pode cortar a minha frente que não tem problema. E coloquei ele em primeiro na fila, né? Estava chegando a minha vez. Acabei com a briga do rapaz na hora, com uma atitude inteligente. Então nós temos que estar muito esperto com o Satanás, porque o Satanás ele é igual uma criança ranzinza, ranheta, brava, né? Ela vai querer pegar pontos pequenos e fazer grandes tempestades, mas tem como a gente estar ligado, né? E desviar desses ataques do inimigo. Que o melhor do que enfrentar ainda, algumas vezes é enviar. Algumas vezes você não pode sair do seu posto, né? Mas se eu creio que o soldado ele não vai entrar em todas as batalhas, somente naquelas que o seu general quer que ele entre. Amém? Então ele vai gastar munição à toa, nem tempo à toa e nem poder ser retalhado à toa. Amém? O resultado é destruição se você entrar, né? Todo tipo de guerra de Satanás tem destruição. Tá bem? Em alguns casos você já viu que pessoas morrem por coisas muito simples, né? Por causa de 10 reais a pessoa mata a outra. Por causa de coisas muito simples. Então a gente tem que ficar muito ligado para a gente não cair nessas astutas ciladas do inimigo. Tem vezes por causa de uma resposta educada, você vai apagar muito problema. Amém? Eu não estou aqui dizendo para você correr de batalhas. Preste bem atenção. Eu estou dizendo que, vamos supor que você fosse ter 200 batalhas no ano, né? Se você for inteligente, você vai ter só 120. Porque 80 daquelas você vai sair delas sem pisar dentro do laço. Amém, queridos? Não vai acontecer coisas significantes. Amém? Porque você vai sair daquilo. Não se esqueça, querido. Nosso arqui-inimigo é Satanás, mas é você também. Satanás ele só te influencia, só te induz. Tá? Mas quem pega as mãos e os pés e a boca e fazem as coisas e pecam somos nós. Tá bem? Então, se alguém se levantar contra você também, tenha consciência, né, de que por trás de tudo há uma operação maligna. E você tem que vencer ela no espírito e não na carne. E uma das maiores armas para vencer o inimigo é o amor. Amar o próximo, dar suporte para ele, suportar os mais fracos, né?
Suportai os mais fracos, né? A gente tem que dar suporte para eles. Amém? A mente humana é um dos alvos de ataque de Satanás mais terríveis. Ele pode atacar no teu corpo, na sociedade onde você vive, caluniar você, levantar falso testemunho. Ele atua sobre a tua mente com pensamentos venenosos, começando sempre com o eu. Tá? Eu faço, eu creio, eu penso assim. E ele começa a te atacar de uma maneira que você acha que é você que está pensando aquilo. Você pode ficar nervoso de uma hora para outra. Você pode ficar áspero, pode ficar rude. Amém? Tem que tomar muito cuidado em quem é casado, né? Na batalha espiritual no casamento, porque Satanás quer introduzir palavras de baixo calão, palavrões, palavras torpes no meio do seu casamento, porque ele vai sugerir aquilo. Tem hora que você vai ficar até espantado. Meu Deus, eu nem falo isso. Mas ele vai sugerir. Ele não sugere os piores de uma vez. Ele sugere alguns médios e depois vai colocando os piores. Por quê? Porque você vai recebendo, você vai aceitando aquilo. Amém, querido? Lá em Filipenses fala sobre a gente não permitir que o diabo domine nossos pensamentos, né? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Se em alguma coisa está louvando alguém, está denegrindo alguma imagem, está atacando alguém, fica ligado que Satanás vai usar isso para as pessoas e nas pessoas. O apóstolo Paulo também escreveu em Coríntios: mas temo, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam alguns corrompidos, né, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Ser corrompido, querido, é a gente ter um limite, ou ter limites, né, ou ter pensamentos já pré-definidos a respeito de coisas e de repente deixar aquilo ser ultrapassado. Amém? Tem uma diferença entre beber alguma bebida alcoólica e ficar bêbado. Amém? Se a pessoa comer um bombom de licor, por mais que eu evito, amém? Eu não como. Lembra, estou dando um exemplo aqui. A pessoa comer um bombom de licor, ela pecou? Não, aquela quantidade não afetou ainda o raciocínio, a mente dela. Mas um abismo puxa outro. Se ela tomar 3 ou 4, Satanás, olha que legal, vamos beber mais uma, bebe 1 litro de vinho, faz isso, aquele outro. A pessoa se corrompe, amém? Por sugestões na mente. Amém? Você não viu Satanás, ele não apareceu de chifre. Mas ele sugeriu e você aceitou. Seja forte, querido. Amém? Seja forte. Quando a mente está aprisionada por Satanás, o homem se inclina para a carne rapidinho. Tá? Quando nós andávamos no desejo da nossa carne, fazendo, né, a vontade dela e dos seus pensamentos, nós éramos por natureza filhos da ira. Tá? Se tem Efésios 2, 3. Então, muito cuidado. Amém? Satanás, queridos, ele instiga as pessoas à mentira, à loucura, à violência, escravizando a mente delas. Amém? Tem pessoas que vão para esses manicômios ou hospício, não sei como chama na tua região, e lá as pessoas começam a tratar ela como se realmente ela tivesse um problema psicológico muito grave. E as medicações fazem ela se perder mais ainda, sabe? Ela poderia estar apenas passando por batalha espiritual com demônios ali. Um caso muito claro disso é a Ana Mendes Ferrell, ser internada como louca e depois ser uma das profetisas aí mais usadas por Deus no mundo, né? Tomemos muito cuidado, queridos. Eu quero citar aqui uma história de Mateus 8, 28,
E tendo chegado a outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Queridos, eu quero contar um negócio para vocês aqui, que batalha espiritual não é uma historinha. Eu não sei se alguém percebeu no tom da minha voz que ela voltou ao normal agora. Quando eu disse para vocês que eu fui lá para cima ontem, porque estava a batalha aqui embaixo, e eu não estava sentindo batalha aqui mais, um demônio veio enquanto eu estava fazendo os áudios, olha a velocidade que eu estou falando, e ele veio e ele me fez abrir a boca 3 vezes, e o meu esboço aqui começou a embaralhar, e eu estava quase me perdendo. Pedi socorro para o Senhor, o demônio foi embora e eu continuo fazendo o meu trabalho. Vocês imaginam quantas vezes ele pode fazer isso com quantas pessoas? E tem algum jargão que usam, tá? Alguma religiosidade, tradição, que dizem que se um demônio atacar alguém é brecha aberta. Amém? Não, Satanás não vai atacar você só com brecha aberta. Ele vai ter legalidade sobre você se você tiver brecha aberta. Atacar, ele pode atacar a hora que ele quiser. Amém? A hora que ele bem entender, ele vai à distância e joga. Viram que eu falei agora há pouco para vocês que ele não ataca somente na mente, mas ele ataca no corpo e em diversas outras áreas. A gente não consegue exemplo de tudo na hora, né? Mas o que ele atingiu aqui? Ele atingiu minha fala. Comecei a abrir a boca. Quantas pessoas que estão ouvindo aqui que chegou no meio do culto e começou a abrir a boca, sentindo sono excessivo? Ou estava indo para o culto, no meio do caminho, e começou a abrir a boca demais, vontade de dormir no meio do trânsito. Ataque do inimigo. Ou quando pessoas começaram a conversar na igreja no meio da tua mensagem, do nada, estava todo mundo tranquilo, muitas pessoas começaram a conversar durante o mesmo tempo. O que é isso? Amém, queridos? Mas voltando aqui, falando dos Gadarenos, queridos, esses homens eles moravam no cemitério. Pense ao nível que Satanás influenciou essa pessoa. Fazer ela morar no cemitério, não tomar banho, não se alimentar direito, comer animais vivos, né? Teve uma pessoa que eu conheço que ela se trancou no quartinho de Rancó, aqui no Centro Espírita, e ela ficou por 7 dias comendo pintinhos vivos. Ela não é tão endemoniada, né? Mas o Pai de Santo influenciou ela, é uma pessoa boa, né? Fez ela rapar a cabeça. Mulher rapar a cabeça, se não for um propósito muito forte de Deus, é complicado. As mulheres costumam ter cabelos mais compridos, né? E ela falou, e ficou 7 dias sumida dentro de um quarto, tomando água de abô. Sabe o que é isso, água de abô? É uma água que ela contém um pouco de terra de cemitério, urina do Pai de Santo e algumas outras tranqueiradas lá que eu não quero nem falar. Amém? O líquido dela é água de abô e a comida são pintinhos vivos. Alguns comem ratos. Você vai dizer, isso é muito pesado, eu não acredito. Você está querendo... sei lá, colocar alguma coisa fantástica no meio para chamar a atenção? Não, você já está ouvindo. Eu estou te dizendo que isso é real. Eu antigamente fazia coleção de testemunhos de ex-pais de santo, que hoje são pastores, né? Eu fazia coleção para eu poder entender um pouco de pessoas sãs, pessoas cheias do Espírito Santo, mas contando os testemunhos de lá de trás. Pessoa cheia do Espírito Santo, ela não costuma mentir. Amém? Não é hábito a mentira. Podem acontecer acidentes, mas não é hábito. Então é mais fácil você ter testemunhos de conversão de ex-pais de santo que hoje são cristãos ou são pastores. Amém, queridos? Então, queridos, esses homens moravam no cemitério e feriam-se com pedras, eram totalmente loucos e violentos, agredindo as pessoas que por ali passavam. Como é triste, queridos, a vida de alguém que é possesso por demônios. Quem não viu aí pais de famílias que viraram andarilhos, abandonaram filhos, que é uma das coisas mais tristes na terra. Abandonar filho é coisa terrível. Abandonar esposa, abandonar lar, virar uma pessoa sem lar, isso é demônio. Amém? Contudo, infelizmente, ainda existem pessoas endemoniadas, né? Que vão a cemitérios, alimentam-se até de vísceras de cadáveres e restos de oferendas consagradas ao diabo. Queridos, eu moro perto de um cemitério, eu passo na frente desse cemitério para ir para a base, né? Eu passei esses dias, eu vi 4 litros de bebida alcoólica
né, 2 cunhaques e 2 vodkas ou 2 pingas, não sei, ali na oferenda para o inimigo, na porta do cemitério. Com certeza ia passar um andarilhão bêbado, ia pegar aquilo e ia beber. Vocês imaginam como é que fica o estado dessa pessoa, tá bem? Vai causar sofrimento não só para ela, mas para toda a sua família, né? Vai levar violência, né? O inimigo também ataca o nosso corpo com doenças que os médicos são incapazes de diagnosticar, né? Que foi esse trecho que eu narrei agora há pouco. Amém, queridos? Ou esse trecho que eu vou narrar agora. Ó. E uma multidão respondendo disse, mestre, não, desculpa, um no meio da multidão respondendo disse, mestre, trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma pela boca, arranja os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não conseguiram. Todos os sintomas nesse jovem eram semelhantes aos de um ataque epilético, que acomete várias pessoas nos dias de hoje. Contudo, querido, trata-se de possessão maligna. E o jovem foi liberto por Jesus, tendo sua saúde restaurada. Quantas pessoas hoje que chegam na igreja e falam, eu tenho epilepsia, você vai orar por elas, manifesta o demônio. Se for um demônio de baixa patente, ele manifesta. Se for um de alto, o demônio fica do lado de fora. Você pode ir lá abrir a porta da igreja e chamar. Vem para cá, demônio, vai entrar nessa pessoa que você trazia epilepsia, porque nós vamos te expulsar e nunca mais você vai entrar aqui. Por que você vai chamar para dentro para mandar para fora depois? Não tem lógica, né? Parece uma tolice. Não, é porque as palavras que você vai usar durante a libertação, entendeu? Vai ser saia e não volte nunca mais. Entendeu? Vai ser caracterizado ali aquele momento, né, de libertação, e aquelas palavras vão ecoar no céu, aquela pessoa vai aceitar Jesus, tá? E aí ela vai ser livre. Queridos, Deus tem o poder para sondar a mente do homem. Ele tem poder para destruir os pensamentos que a gente recebe do inimigo e vencer Satanás, mas é preciso uma entrega completa, né, do ser humano a Deus. Não adianta você falar, pai, me livra disso aqui, e você fica com várias outras lacunas, brechas abertas, né? Isso é terrível, tá bem, queridos? Então, muito ligado, tá? Obrigado, filho. Muito ligado nisso que acontece, porque Satanás ele chega devagarzinho, mas não é porque ele chegou devagarzinho que ele vai ficar parado. Amém? Voltando aqui. Aleluia, Jesus. Depois que o homem tem o pensamento minado pelo inimigo, queridos, Satanás vai querer usar a sua boca. Depois vai querer usar seu corpo. Ele vai querer ganhar territórios. Amém? Então, a gente tem que estar muito ligado, porque a pessoa que ela é influenciada por demônios, ela começa a proferir mentiras, ela começa a enganar, ela fica parecida com o inimigo. Eu já fui uma pessoa muito, muito, muito mentirosa. Amém? Como eu usava drogas, eu tinha que mentir para poder usar, não podia falar a verdade. Minha mãe, onde você vai? Vou usar droga ali. Não, então comecei a mentir. O problema é que as mentiras, elas atraem, amém? Mais mentiras. E tem pessoas que elas mentem tanto, até servos de Deus, viu, querido? Até pastores, que elas mentem tanto que elas começam a acreditar nas suas próprias mentiras e logo elas não têm mais referência da verdade. E você deve pensar, eu não acredito nisso, essas pessoas, elas apenas esqueceram, né, do que elas falaram. Não, queridos, não, é que ela mente tanto que na sua mente ela guarda o quê? Ela guarda a verdade, ela guarda a mentira. Ela tenta fazer mentiras tão convincentes que tem hora que ela perde a referência da verdade. Já aconteceu comigo um monte de vezes. Um monte, eis aqui um ex-mentiroso. Por isso que hoje, queridos, eu odeio tanto, sabe? A mentira, odeio mesmo, tenho pavor de mentira. E assim, se eu vejo com uma pessoa mentirosa, ou eu chego para ela e falo, você está mentindo e tal, ou eu me distancio. Mas eu não consigo ficar perto de pessoas mentirosas, porque Satanás usa essa pessoa com frequência. Amém, queridos? Então, muito cuidado,
tá? Você tem que saber que essas palavras que saem da boca, nossa, elas têm poder. E Satanás usa essas palavras para destruir a gente, para destruir nós mesmos, né? Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Tiago 1,26. Amém, amados? Então, muito ligado. Vocês viram que eu estava falando com vocês, contando testemunho de um outro ataque que aconteceu outra noite e aconteceu outro agora. Então, quer dizer, eu fico falando para vocês, quantos ataques nós passamos por ano? Não tenho ideia. Mas entre hoje à noite, ontem à noite e hoje, aconteceram 2. E quando eu cheguei lá no quarto para minha esposa, ela falou assim para mim, tá batalha agora, né? Eu falei, tá, quer dizer, o inimigo não estava me atacando só aqui, estava atacando lá em cima também. Amém? Então nós temos que estar muito ligados. Diz na Bíblia que nenhum homem pode domar a sua língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. O que é peçonha? Veneno. Amém? O que é uma cobra peçonhenta, né? Então, diz que com essa língua nós bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, jorra da mesma fonte um manancial de água doce e água amarga? Tiago 3, 8 a 11. Tá bem, queridos? Muito ligados, tá? Queridos, mesmo nós que temos a Bíblia como regra de fé e conduta, tá? Muitos de nós estamos infelizes, arruinados, sonhos destruídos, vida financeira arrasada, família desunida. E a gente às vezes não entende que Satanás está operando por meio das suas próprias palavras. Tá? Você falou algumas coisas, Satanás pôs ela em prática. Tá? O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Aqui, ó, o que muito abre os lábios tem perturbação. Então temos que tomar cuidado com isso. A gente tem que pedir para o Senhor sempre ter misericórdia, dirigir as nossas mentes, levar o nosso pensamento cativo a Cristo, né? E pelo poder do sangue de Jesus, dê-nos uma mente nova. Amém, queridos? É bom a gente sempre lembrar, né, que existem níveis desses ataques, tá? Nós já contamos aqui na aula 33 da Universidade do Espírito, níveis a qual minha esposa estava morrendo. Eu estava para perder minha esposa e o Senhor me deu muitas informações durante os sonhos, né, revelando, e eu consegui, né, reverter a situação devido à instrução de Deus. Amém? Então as batalhas espirituais elas podem matar, tá? Elas podem só te atrapalhar, mas as investidas de Satanás não são as mesmas. Satanás não quis atrapalhar o áudio aqui. Ele quis mostrar que tinham demônios aqui perto, mesmo na parte da manhã, entendeu? Eu dizendo que não aconteceu nada, né? Agora na parte da manhã, que não tinha nenhum demônio aqui, e ele veio aqui para mostrar que ele está aqui. Amém? Ele é chato, ele é teimoso, amém? As setas inflamadas do maligno têm essa característica de persistência, insistência. Às vezes você vai orar à procura de uma pessoa que está com seta inflamada no corpo, né? Aquela enfermidade não sai, médico já tratou, foi em vários médicos, não achou. Quando você vai mandar ela embora, às vezes ela persiste ali, entendeu? Você manda a primeira vez, ela não sai, você pergunta para a pessoa, ela fala, diminuiu a dor, amém? Mas não saiu completamente, aí você tem que orar de novo, você tem que ser mais persistente que a seta inflamada do maligno. Tá bem, meu querido, minha querida? Assim é em nome de Jesus. Vou estar aqui orando por vocês. Santo Deus fiel, Deus poderoso, Deus querido, Senhor, eu quero apresentar a família dos teus filhos, a mente dos teus filhos, o corpo dos teus filhos, Senhor. Papai, para que eles sejam revestidos de toda a armadura, que eles passem, meu Pai, por esses ataques do inimigo perceptíveis, muito sensíveis, Senhor, entendendo por onde o inimigo está atacando, que algumas vezes você possa até abrir os olhos espirituais dos teus filhos para eles terem certeza daquilo que eles estão vendo, daquilo que eles estão sentindo, que a gente possa, papai,
descobrir os planos de Satanás antes de sermos atacados. E eu creio que grandes coisas o Senhor fará, que muitas coisas, ó Deus, Papai, tem para ser realizado através da vida de cada um que está ouvindo esses áudios. E em nome de Jesus, ó Pai, que cada um, Senhor, venha ver a Tua glória, ser muito usado pelo Teu Espírito para os anos e anos, Papai, que eles vão viver ainda. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Dizendo para vocês que no último áudio, que é de ontem, estou fazendo um áudio por dia, eu disse que ia consagrar no monte os dízimos e as ofertas de todo mundo, tá? E eu não posso brincar com isso, não pode ser mentira. Chuvas vieram e o dia que ficou para nós sem chuva é sábado. Amém? Está tendo aqui muita chuva e não tem como a gente subir o Anhangá com chuva porque são pedras lisas. A gente já teve que descer com chuva, foi muito perigoso. Eu caí, outras pessoas caíram, né? Muito perigoso mesmo. Não é uma descidinha qualquer, né? São 3 horas de descida. Então isso é muito sério, tá bem? Então você vai receber sim os áudios, tá? Aqui no canal do Telegram, no canal do YouTube, tá? A consagração dos dízimos e ofertas nós vamos até filmar para mostrar para vocês. E que Deus te abençoe muito com toda sorte de bênçãos. Até o próximo áudio amanhã. Convida alguém para esse canal, já te pedi.